E o livro de hoje é Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, editora Aleph. Essa edição linda, linda, linda e muito bem cuidada. Você pode estar pensando aí, eu nunca ouvi falar em Philip K. Dick, nunca ouvi falar num livro desse cara. Quem é essa pessoa? E eu digo, sim, você já ouviu falar, você pode não estar ligando o nome à pessoa, mas você com certeza já entrou em contato com alguma obra dele. Esse livro especificamente traz 7 contos que viraram filmes, e filmes que foram sucessos de bilheteria, filmes super falados, super conhecidos. Para vocês terem ideia, os filmes foram O Vingador do Futuro, Minority Report, O Pagamento, O Vidente, Impostor, Agentes do Destino e Screamers. Já ouviu falar de algum deles? Com certeza. Pois é, todos esses filmes foram baseados em contos de Philip K. Dick, dos mestres da ficção científica. E eu digo e repito, se você é fã de ficção científica e ainda não leu nada desse cara, você está perdendo muito tempo. Foi a primeira coisa que eu pensei quando acabei de ler o primeiro conto desse livro. Infelizmente, o Philip K. Dick não viveu o suficiente para ver nenhum desses contos virarem filmes, e muito mais do que isso, virarem sucessos do cinema. Ele morreu um pouco antes do primeiro conto dele virar filme, que foi o Blade Runner, Caçador de Androides, que é um filme incrível. Se você não viu também, assim que terminar o vídeo, corre para encontrar, porque é fantástico. Eu reassisti outro dia, tinha assistido há muitos anos atrás, e eu fico impressionada. É um filme de 82, e eu fico realmente impressionada com a qualidade dos efeitos especiais, com a qualidade da produção, com a montagem, a estrutura daquele filme para a época, porque se a gente for comparar com, claro, em 82 você não tinha nem metade, assim, nem 10% dos recursos em cinema que você tem hoje para esses tipos de filmes de ficção científica que exigem realmente, que tem robôs, que tem androides e tal. E aí eu ficava impressionada tanto com a capacidade criativa do Ridley Scott naquela época, de adaptação e do uso de recursos limitados na época, e fiquei impressionada também com a história. A história do Philip K. Dick, as ideias do Philip K. Dick são muito avançadas. E foi isso que me ganhou nesse livro. Assim que eu acabei de ler o primeiro conto, eu já estava completamente encantada por esse autor. Eu estava naquela ânsia, naquela voracidade de ler outros contos, e ao mesmo tempo com medo, com pena, querendo economizar as páginas, porque eu não queria que acabasse. Eu fiquei até um pouquinho triste quando o livro acabou, porque eu pensei, poxa, vou ter que caçar agora outra coisa do Philip K. Dick para ler, porque ele é muito bom, ele é muito instigante. E como eu disse, uma das coisas mais surpreendentes dele é que ele escreveu essas histórias lá nos anos 50, e são histórias super atuais, super originais, são histórias incríveis. Talvez vocês leiam algumas delas e digam assim, mas essa história, essa premissa, essa base já foi utilizada. Sim, mas foi ele que lançou isso. Foi ele que começou a pensar nessas coisas em 1950. E aí esse livro traz, vou mostrar pra vocês a estrutura. Então, aqui está o sumário com os contos todos. Aí você tem o nome do conto e o nome do conto, em português, e o nome do filme que ele deu origem. Então, por exemplo, o primeiro conto é Lembramos para você a preço de atacado. O filme foi O Vingador do Futuro. O Relatório Minoritário, que virou o Minority Report, a nova lei, aquele com Tom Cruise. Eu amo esse filme. E aí, quando eu soube que tinha um conto dele aqui, eu pensei, nossa, mas o filme é tão perfeito, é tão incrível. E será que como é que é o conto? Como é que a estrutura narrativa do conto? É melhor ainda, creio. Por exemplo, O Homem Dourado, que é outro conto, virou o filme O Vidente, e por aí vai. Eu até estou pensando em fazer, eu trouxe essa resenha, essa impressão de leitura aqui do livro para vocês, porque eu estava super afim, super motivada para indicar realmente como sugestão de leitura para vocês, mas eu estou com a ideia de fazer uma série de vídeos comparando, entre aspas, o filme e o conto, trazendo um pouco mais de elementos, sem spoiler, claro, mas trazendo um pouco mais de elementos, esmiuçando um pouco mais cada conto do livro. Não sei se vocês estão afim disso, se tiverem, coloquem aqui nos comentários, por favor. Para cada conto ele traz uma referência aqui no começo de quando é que esse conto foi publicado. Então, por exemplo, Lembramos para você A Preço de Atacado, foi publicado em 66, é o conto mais recente desse livro. Os outros todos foram dos anos 50, esse é o único da década de 60, ele é o mais novo, digamos. Aí ele fala qual foi o filme que ele deu origem, quem dirigiu esse filme, quem foram os atores. Ele dá uma situada no contexto da relação entre o conto e o filme. E aí depois ele parte para o conto em si. Ele faz isso em todos os 7 contos. E no final ele traz uma coisa bem interessante, que são as notas do autor. Então Philip K. Dick
vários anos depois, acho que na década de 70, isso mesmo. Ele escreveu na década de 50, né, e esse na década de 60, e quando chegou na década de 70, no finalzinho de 70, ele retomou a leitura desses contos e fez alguns comentários, fez algumas notas sobre o que ele estava pensando na época que escreveu, sobre observações que ele fazia, inspirações, etc. Inclusive sobre revistas de ficção científica em que ele publicava esses contos, né? E tem uma frase dele que eu achei assim, que é a frase básica, a frase essencial da ficção científica, que é: seus editores eram dignos de nota, uma vez que eles compreendiam o verdadeiro propósito da ficção científica, olhar em todas as direções, sem restrições. Eu lembro que eu li em algum lugar, e obviamente não vou me lembrar, porque eu tenho uma dificuldade grande em lembrar assim, quem foi que disse o que, aonde, quando e porquê, né? Mas alguém disse que o gênero de ficção científica era um dos gêneros mais férteis, mais interessantes para você falar de questões sociais. Porque ele ao mesmo tempo desarmava o leitor, porque trazia uma realidade muito diferente, muito exótica, muito excêntrica, então o leitor embarcava naquela história que era praticamente uma fantasia. E aí, ao mesmo tempo, justamente por desarmar o leitor, conseguia trazer a crítica social, conseguir costurando a crítica social dentro dessa fantasia. E o leitor ia... É como se o leitor entrasse num mar e ele fosse andando, encantado com aquela beleza, com aquela paisagem, e quando visse, estava totalmente cercado pela água, nesse caso pela crítica social, né? Eu misturei a ideia de quem falou isso com a minha ideia, mas enfim, a ideia é essa. E eu super concordo com isso. É um dos meus gêneros literários favoritos, a ficção científica. Eu sempre tenho uma sensação de estranhamento com esse gênero, porque eu começo achando muito esquisita a realidade que ele traz, e muito distante da nossa realidade. Mas há um momento de virada, um momento que parece que apertam algum botão em mim e eu percebo, nossa, não é distante não, é totalmente a nossa realidade. Então, e esse momento de virada é sempre incrível pra mim, é sempre aquele momento em que eu esboço um sorriso e digo, meu Deus, que gênio que escreveu isso. Muitos momentos desses aconteceram aqui. Isso aconteceu comigo em Admirável Mundo Novo, aconteceu comigo em Fahrenheit 451, aconteceu comigo aqui também com Philip K. Dick. Então, algumas histórias que ele traz, ele, como eu falei, trabalha muito com androides, com mutantes, com robôs. Em alguns momentos eu dizia, que maluquice é essa que esse homem escreveu lá em 1950 e que realmente é fantasia isso, né? Mais do que é ficção pura. E aí eu ia andando naquela história e acompanhando os personagens, eu ia seguindo o novelo que o Philip K. Dick estava me dando, e eu dizia, gente, isso é tão atual, isso é tão verdade nesse momento, né? E eu percebia a crítica sutil e ao mesmo tempo incisiva que ele fazia. Muito, muito, muito. Eu realmente fiquei encantada com essa leitura. Foi uma leitura muito prazerosa, como eu disse, que eu economizava porque eu não queria que acabasse. Sim, de modo geral, qual é a temática do Philip K. Dick? É a mistura, né, a convivência entre humanos e máquinas, mais especificamente, não são meras máquinas, são máquinas aperfeiçoadas. Os próprios homens criaram essas máquinas e foram aperfeiçoando, e tentando se aproximar da característica que separava os dois, que era justamente o pensamento, o raciocínio, né, e a sensação. Mas essa é a discussão que o Philip K. Dick traz, né? O que é que nos torna humanos? O que é que nos diferencia dos outros, sejam animais, sejam máquinas? A pergunta básica é, o que é que nos torna humanos? E aí ele diz que se você não sabe responder essa pergunta, isso fica cada vez mais preocupante, porque é isso que ele vai discutir nas histórias todas, né? Seja numa história em que tem um androide misturado com os humanos, e aí ninguém sabe como identificar o androide, porque o androide é uma ameaça, tem que ser identificado, mas como é que faz isso? Ele é tão parecido, ele reage igual, ele fala igual, ele pensa igual, ele tem as mesmas reações que um ser humano, parece até ter sentimentos, como é que se diferencia isso? Então essa pergunta cabal, né, do que é que torna um ser humano humano, é a pergunta do Philip K. Dick, é a pergunta de todos os contos que estão aqui, acho que é a pergunta da ficção científica de modo geral, e é a pergunta que a gente tenta fazer o tempo todo. O que é que diferencia a gente dos outros animais e das máquinas também? O que é que nos torna humanos? Qual é a nossa essência, o nosso diferencial? E eu realmente achei sensacional, eu não tenho mais o que dizer, eu não quero contar as histórias aqui, porque como eu falei, eu tenho planos de fazer vídeos especiais sobre os contos, e também não quero matar a curiosidade, porque cada detalhe aqui é importante para a história, e cada surpresa aqui vale a pena, muito, muito, muito bacana. Então é isso, o livro é Realidades Adaptadas, Philip K. Dick. Fiquei encantada, apaixonada pela narrativa desse autor. Ele tem uma narrativa
muito gostosa. Não é um autor difícil, muito pelo contrário. E ele estava na minha lista de autores temidos e saiu imediatamente, porque ele tem uma linguagem fácil, direta, atraente. Você lê com muito gosto as histórias dele. Cada conto aqui daria um livro com folga, porque as histórias são muito originais. A forma de abordagem do Philip K. Dick é muito original, é muito interessante. E realmente é uma pena que ele não tenha podido acompanhar a adaptação dessas histórias no cinema. E que ele não tenha podido escrever mais coisas. Embora a produção literária dele tenha sido significativa, mas ele não, se ele tivesse mais, ele poderia ter produzido tanta coisa incrível, tanta coisa surreal, que eu fico triste só de pensar nisso. É isso, essa é a minha indicação de leitura de hoje. Um beijo e até mais. Tchau!